Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física, aqui é Fabrício Corradini e hoje nós vamos abordar um tema muito especial. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu projeto de vida? Se você tivesse que pegar agora o seu caderno e responder a esta pergunta, a esta provocação, qual o seu projeto de vida? Você já entende os passos que você tem que galgar para que você possa, lá na frente, ver o êxito em tudo que você planejou? Nesta aula de hoje você vai poder acompanhar, aprender um esporte, um jogo, uma arte, uma ciência e também contextualizar com o seu projeto de vida. E hoje nós vamos abordar a aula com o tema xadrez, história, benefícios e iniciação ao jogo. Esse esporte, ele é um esporte muito praticado e eu gostaria que você entendesse um pouco os objetivos dessa aula que está no próximo slide. Conhecer a história do xadrez, reconhecer os benefícios do xadrez, refletir como estes benefícios podem ser aplicados em nossa vida e compreender a lógica do jogo de xadrez, conhecendo a sua estrutura. E eu quero já trazer para você uma provocação acerca da informação e conhecimento, que já está virando uma característica em todas as nossas aulas. Mário Sérgio Cortella, ele diz, não basta ter informação, é preciso saber o que fazer com ela. O que nós vamos fazer com essa informação que vai determinar os rumos de nossa vida. Então eu trouxe esse brief para que você possa refletir acerca da informação e do conhecimento. Agora vamos adentrar no nosso conteúdo, próximo slide. O que é o xadrez? O xadrez é um jogo de tabuleiro, sendo também considerado como um esporte, arte e ciência. É disputado entre dois jogadores, utilizando-se de um tabuleiro com 64 casas, 16 peças cada jogador, sendo representadas por peões, torres, cavalos, bispos, um rei e uma rainha. O xadrez é um jogo de tabuleiro de caráter competitivo, disputado entre dois participantes. Talvez você possa se perguntar, professor, eu já sei, eu já vi muitas pessoas jogando, até já tentei começar a jogar, mas eu nunca consegui aprender. Eu não consigo entender o movimento dessas peças, eu não consigo compreender a lógica desse jogo. Para mim é muito difícil, é muito complexo. Eu já ouvi isso muitas vezes nas escolas que eu tive a oportunidade de dar aula. Mas você vai compreender os benefícios e você vai entender como esse jogo, esse esporte, é importante para a nossa vida. Mas vamos acompanhar um pouco também a evolução histórica desse jogo a partir do próximo slide. Origens históricas. Embora algumas civilizações antigas tenham sido apontadas como o berço do xadrez, tais como o Antigo Egito e a China, na atualidade pesquisas afirmam que o jogo tenha se originado na Índia, por volta do século VI, num formato primitivo com regras diferentes das atuais, o antecessor denominado chaturanga. Posteriormente, o chaturanga difundiu-se na Pérsia durante o século VII, após a conquista dos árabes islâmicos sobre a Pérsia, recebendo o nome persa chaturanque, provavelmente com regras diferentes em relação ao jogo indiano. Aí foi o início da história do xadrez. Antes era visto e tinha a nomenclatura de chaturanga, e ali começaram os primeiros jogos, começou a origem desse jogo. Agora vamos evoluir para o xadrez moderno, para que você possa entender no próximo slide. Origens do xadrez moderno. As regras modernas foram adotadas primeiramente na Itália, ou segundo outras fontes, na Espanha. Os peões adquiriram a capacidade de mover-se por duas casas no primeiro movimento, enquanto bispos e damas obtiveram sua mobilidade atual. Então você pode observar que o xadrez ele foi evoluindo até chegar nas regras que hoje nós aprendemos, nas regras que perpassam por este jogo, por essa arte, por essa ciência. Mas eu quero aprofundar um pouco mais com você para que você possa entender tudo que esse jogo envolve para a sua vida. Próximo slide. O nascimento de um esporte. O primeiro torneio moderno de enxadrismo ocorreu em Londres, 1851. O campeão foi o alemão Adolf Anderssen, relativamente desconhecido à época, sendo aclamado como o melhor enxadrista do mundo. O estilo de jogo dessa época é o chamado romântico, em que os jogadores saíam à caça do rei adversário através de ataques diretos, muitas vezes entregando material, peças e peões para abrir linhas de ataque e atrasar a defesa adversária.
Então, nessa época, a perspectiva era uma perspectiva mais de ataque, a estratégia era de atacar o adversário. Mas talvez você pergunta, Fabrício, eu ainda não sei do que você está falando. Calma que você vai entender. Isso é só a evolução histórica, alguns aspectos que é importante você estar compreendendo. Vamos para o próximo slide. Curiosidades sobre o xadrez. O xadrez é disciplina escolar obrigatória na Romênia e as notas em matemática dependem em 33% do desempenho no xadrez. O xadrez é a única modalidade esportiva que permite uma pessoa enfrentar grande número de adversários ao mesmo tempo, em condições de aproximada igualdade. O xadrez, a música e a matemática são os únicos setores da atividade humana em que se conhecem casos de crianças prodígio. Então nós vamos começar a compreender, através dessas curiosidades, que alguns países, como nós demos o exemplo da Romênia, xadrez é uma disciplina, ele tem uma importância muito grande dentro daquele contexto educacional. Muitos estudos têm acerca dos benefícios que o xadrez traz para a nossa vida, dos benefícios que os praticantes de xadrez, eles adquirem a partir do momento da sua prática e da sua vivência. E isso tem trago benefícios maravilhosos acerca do desenvolvimento educacional dos alunos e dos praticantes. Vamos para o próximo slide. Por que jogar xadrez? O xadrez é uma ferramenta educacional de extrema importância nos dias atuais. Temos vários motivos para aprender a jogar xadrez. Vamos ver alguns dos benefícios. Ajuda a prevenir o Alzheimer. À medida que vamos envelhecendo, torna-se incrivelmente importante exercitar o cérebro, assim como você faria com qualquer outro músculo do seu corpo, com o objetivo de mantê-lo saudável. Um estudo recente afirma que pessoas com mais de 75 anos de idade que praticam esportes mentais como o xadrez têm menos probabilidade de desenvolver demência que idosos que não praticam este tipo de jogo. Então você começa a observar aqui comigo os benefícios do xadrez. Então eu trouxe um benefício específico que você consegue identificar a longo prazo, lá na frente. E a curto prazo, Fabrício? O que pode trazer de benefício para a minha vida? Você vai entender no mesmo slide. Melhora o QI, quociente de inteligência. Pesquisas revelam que jogar xadrez pode realmente aumentar o QI do praticante. Pessoas inteligentes jogam xadrez. Ou é o xadrez que deixa as pessoas mais inteligentes? Isso é uma pergunta para você refletir. Porque quantas vezes eu observei numa aula de educação física, os alunos chegaram, ele joga xadrez porque ele é inteligente. Então já tem essa taxação dos jogadores de xadrez, que eles são pessoas mais inteligentes. Mas será que eles são inteligentes porque eles estão desenvolvendo xadrez? Isso é uma provocação para você refletir. Vamos ver mais benefícios. Aguça a criatividade. Jogar xadrez ajuda a liberar sua originalidade, uma vez que ele ativa o lado direito do cérebro, o lado responsável pela criatividade. Melhora a capacidade de resolver problemas. Uma partida de xadrez exige pensamento rápido e solução de problemas em tempo real, porque o oponente está constantemente mudando os parâmetros. Eu vou dar uma paradinha aqui, olha para mim, todas essas informações que eu estou trazendo sobre os benefícios, tem o link lá embaixo na descrição, na referência, em que vai mencionar artigos que falam e defendem essa tese, todos esses estudos, as publicações que foram feitas, e depois você pode pesquisar. Não fique apenas na minha informação. Procura os meios que você tem, procura se informar, procura comprovar do que eu estou falando com você acerca desses benefícios. Vamos voltar para a mesma tela. Ensina planejamento e melhora a tomada de decisão. Uma das últimas partes do cérebro a se desenvolver durante a adolescência é o córtex pré-frontal, a área responsável pelo julgamento, planejamento e autocontrole. Por exigir um pensamento estratégico e crítico, o xadrez ajuda a promover o desenvolvimento do córtex pré-frontal e ajuda os adolescentes a tomarem decisões melhores em todas as áreas da sua vida, por vezes impedindo que façam escolhas irresponsáveis e arriscadas. Essa parte aí dá para a gente refletir bastante, né? Porque eu já fui adolescente, você hoje é adolescente, perpassa e muitas vezes tem que tomar várias decisões, e são decisões importantes, acerca do seu futuro, acerca do próximo passo que você vai dar.
Então são várias situações que o xadrez estimula, e isso é comprovado cientificamente, essa área do julgamento, da tomada de decisão. E isso é muito importante. Vamos continuar no próximo slide. Um esporte que une pessoas. O xadrez aproxima as pessoas. Observa aqui comigo. Você já parou para analisar a oportunidade que você pode ter de estar tendo um momento de praticar esse jogo, esse esporte com as pessoas da sua família? Você começar a jogar, começar a praticar, romper com os desafios, você vai aprender rapidinho a jogar e vai usufruir todos esses benefícios. Voltando para a tela. Otimiza a melhoria da memória, principalmente por causa das regras complexas que devem ser lembradas, além do acesso rápido à memória necessária para evitar erros cometidos anteriormente ou para lembrar certo estilo de jogo do adversário. Bons jogadores de xadrez têm uma memória excepcional. Xadrez ensina como vencer e perder. Xadrez ajuda as crianças a entender as consequências das suas ações e o xadrez como fator de desenvolvimento de confiança. Observa comigo aqui, como é difícil perder. Já parou para imaginar? O xadrez nos ajuda a lidar com as vitórias e derrotas da vida. E isso é muito importante. Quando você entende também sobre as consequências das suas ações, dos movimentos das peças, e às vezes você faz um movimento equivocado e aí perde uma peça, e você trazendo para o contexto da nossa vida, para a nossa realidade. Então o xadrez ele faz isso conosco, ele estimula essas áreas da nossa mente e faz a gente refletir acerca de todos esses aspectos. Vamos para o próximo slide. A experiência de viver um torneio de xadrez. Olha para cá comigo aqui, acompanha, que eu vou trazer para você uma reflexão muito importante. Certa vez, em 2010, na escola Zumbi dos Palmares, onde eu estava trabalhando pelo estado do Espírito Santo, eu comecei a desenvolver um projeto de xadrez. Tinha uma aluna muito inteligente, uma aluna que tinha resultados maravilhosos acerca das suas notas, disciplina, comportamento, mas ela não sabia jogar xadrez. E quando a gente começou esse projeto na escola, ela tomou a decisão de se fechar, de se retrair, e ela não quis participar do início das aulas. E eu não compreendi muito bem por que isso estava acontecendo. E eu sentei com ela para conversar, ela falou, professor, eu já tentei outras vezes, mas olha, eu não consigo aprender. Eu falei, minha querida, você é uma aluna tão dedicada, tão esforçada, vamos tentar aprender um pouco esse jogo. Ela ficou com certo receio, porque a nossa escola ia participar de um torneio, e ela ficou preocupada em poder participar desse torneio, e ela tinha alguns aspectos que muitas vezes ela pensava se ia conseguir ter êxito ou não. E ela foi aprendendo, nós fomos passo a passo ali implementando o xadrez, e isso depois começou a tornar uma febre dentro da escola, todo mundo participando, na hora do recreio, e aí chegou o dia do torneio de xadrez, um torneio organizado, festival de xadrez, pela SEDU, pelo governo do estado, e essa aluna, junto com outros alunos, foram participar desse torneio. E eram mais de 300 alunos, alunos de todo o estado participando, e neste torneio todas as pessoas jogam 5 partidas, ela jogou a primeira partida, venceu, jogou a segunda partida, venceu de novo, ficou muito feliz, jogou a terceira partida, venceu, e aí, num determinado momento, ela estava muito bem posicionada no torneio, e era a 4ª partida dela. E quando ela sentou para jogar, logo no início da partida, não demorou muito, ela deu um checkmate. Ela conseguiu obter o êxito. A nossa jogadora da escola ganhou da campeã na categoria de xadrez, e ela foi descobrir isso depois. Ela foi para a partida final, ficou em 2º lugar, mas a experiência que ela teve, representando a escola, a vivência, e por ela ter começado 4 meses atrás para estar participando desse torneio de xadrez, me ensinou muito. Porque talvez hoje você não saiba jogar xadrez, mas se você começar a movimentar, começar a aprender isso daí, breve você já está participando de alguns torneios, alguns eventos, e também poder melhorando o seu jogo cada vez mais. E eu quero que você leia um exemplo de uma pessoa que participou de um torneio de xadrez, e esse exemplo dessa jogadora eu achei muito importante, eu quero compartilhar com você nesse mesmo slide. Apesar de tudo, a experiência adquirida é inenarrável. Tanto nos tabuleiros como fora deles, aprendi lições que levarei para o resto da vida. Saio na esperança de continuar aprendendo com os desafios que a vida me proporciona, através desse esporte maravilhoso que tanto amo, chamado xadrez.
Isabela Tamarose, de 20 anos. Então tudo isso eu estou trazendo para que você possa compreender. Se você já sabe jogar xadrez, se você já aprendeu as peças, os movimentos, você vai ser impulsionado para você aprender cada vez mais e poder continuar nessa caminhada do xadrez. Vamos para o próximo slide. Iniciação ao xadrez. A luta entre as peças é travada em um tabuleiro de 64 casas, alternando casas pretas com casas brancas. O diagrama acima mostra o posicionamento do tabuleiro. A casa da direita de cada jogador deve ser branca. O tabuleiro é formado por colunas, filas e diagonais. Colunas, sequência de casas verticais. Filas, sequência de casas horizontais. E diagonais, sequência de casas oblíquas em linha reta. Então este é o tabuleiro do xadrez. E você já deve ter visto esse tabuleiro, que é o mesmo tabuleiro que é utilizado na dama. Então, muitas vezes, as pessoas confundem esses jogos. É o mesmo tabuleiro. Mas a gente vai adentrar agora para compreender um pouco mais como que funcionam essas peças no tabuleiro e depois vamos entender o objetivo deste jogo. Vamos lá para o próximo slide. Endereço das casas. Um exercício aí para você. Identifique no diagrama abaixo as seguintes casas: A8, B4, C5, D2, D7, E4, F6, G3, H1. Dá uma olhada aí para o tabuleiro, vê se você consegue identificar a casa, e eu dou esse termo porque fica mais fácil de nós entendermos, o endereço das casas. Então tem um endereço ali A8, tenta procurar aí aonde que está essa casa, o A8. O objetivo do jogo de xadrez é movimentar suas peças de maneira que ele consiga deixar o rei adversário sem saída, xeque-mate. Fazendo isso, o jogo chega ao seu final. Então este é o objetivo do jogo de xadrez. Você vai compreender a importância da peça, do rei, dentro do jogo, dentro do contexto. Mas se for perguntar para você, se fosse cair na prova, qual o objetivo do jogo de xadrez, é prender o rei, é poder deixar o rei sem saída. Vamos para o próximo slide. Vamos para as peças e a posição inicial do jogo. As peças do tabuleiro, cada jogador, ele inicia a partida com um rei, uma dama, 2 bispos, 2 cavalos, 2 torres e 8 peões. São 16 peças para cada jogador. E observe que na posição inicial, a dama branca ocupa a casa branca e a dama preta ocupa a casa preta. Exercício. Na posição inicial, quais as casas ocupadas pelas seguintes peças? Rei branco, dama preta e bispos brancos. Então toda partida de xadrez tem essa organização. Os 8 peões na frente, as torres, os cavalos, os bispos, o rei e rainha, sendo que a dama branca sempre vai ocupar a casa branca e a dama preta sempre vai ocupar a casa preta. Dessa forma não tem como você errar na montagem desse tabuleiro. Vamos para o próximo slide. Movimento das peças de xadrez. O peão move-se verticalmente na coluna que encontra-se, sendo incapaz de recuar. No primeiro movimento, a partir do ponto de partida, pode avançar 2 casas e a partir daí apenas uma. Um peão pode capturar a peça na diagonal e tem a promoção do peão. Então observe aqui comigo. Então para você entender os peões, os 8 peões que estão ali na frente, eles sempre movimentam-se na vertical. Eles vão sempre para frente. É como você analisasse uma guerra, onde geralmente o rei vai ficar um pouco mais atrás posicionado, os bispos, os cavalos, a torre vai estar ali vigiando todo aquele ambiente e quem vai para a batalha primeiro são os soldados, são os peões que vão estar avançando. Então o peão ele vai para frente e ele captura apenas nas diagonais. Então nós nunca conseguimos capturar uma peça que está de frente conosco, mas se tiver na posição diagonal, o peão captura essa peça. Uma dica para você, porque geralmente como a gente tem primeiro essa experiência com a dama, as pessoas tendem a passar por cima da peça que vai capturar. Não é assim. No xadrez, nós ocupamos a casa do adversário. Então, naquela casa que o adversário está, que você está capturando, você ocupa aquela casa. Só uma dica para a gente não se perder quando vocês estiverem praticando aí. Vamos voltar para o slide. O cavalo é a única peça que pode saltar sobre as outras peças do tabuleiro, sejam elas amigas ou inimigas. O movimento executado pelo cavalo é conhecido em L. Quando a casa de saída do cavalo for escura, a casa de chegada sempre será clara e vice-versa. Observa aí no slide mesmo aí agora
os movimentos possíveis do cavalo, né? Quando ele está numa casa determinada, você observa a casa e ele faz sempre esse formato de L, andando duas casas e convergendo uma casa para a direita ou para a esquerda. E ele é a única peça que consegue passar por cima das outras peças, tanto as peças da própria equipe como as peças do adversário. Vamos para o próximo slide. Movimento das peças do bispo. Ele move-se na diagonal, quantas casas quiser ou puder. O bispo que iniciar a partida em uma casa branca somente poderá transitar pelas brancas, enquanto o bispo que inicia em uma casa preta somente poderá transitar pelas casas pretas. Então observe aqui comigo que o bispo ele vai sempre andar nas diagonais. Se você observar depois na tela, sempre na diagonal. E se ele está numa casa branca, ele vai ficar até o final do jogo na casa branca. Então você precisa compreender isso daí. Vamos agora para a tela de novo para ver a torre. A torre se move em uma linha reta, horizontalmente ou verticalmente, pelo número de casas não ocupadas, até atingir o final do tabuleiro ou ser bloqueado por outra peça. Ele não pode pular outras peças. A torre captura no mesmo caminho em que se move, ocupando a casa onde se encontra a peça adversária. Então esse é o movimento da torre. Então ele pode ir até onde tiver uma casa, pode ser a casa dele ou a casa do adversário. E aí, se for a casa do adversário, ele pode parar de frente ou pode capturar essa peça. Próximo slide. Movimento das peças agora do rei. Pode mover-se em qualquer direção, porém apenas uma casa por vez. É a peça mais importante do jogo. Observa aí no tabuleiro que o movimento do rei ele é um movimento curto. Ele só pode ir para as casas que estão ao seu redor, tanto verticalmente, como horizontalmente, ou como na posição diagonal, mas apenas uma casa. E você vai entender que ele é o mais importante. Por quê, Fabrício? Por que ele é o mais importante do jogo? Porque se o rei ficar preso, se ocorrer o checkmate, termina a partida. Por isso, a sua importância dentro do jogo. E aí tem a dama também, que movimenta-se em linhas retas, pelas fileiras, colunas, diagonais no tabuleiro. Não pode pular suas próprias peças ou as da adversária e captura tomando a casa ocupada pelo adversário. É a peça mais poderosa do jogo. E aí você vai observar o porquê que ela é a mais poderosa. O rei é mais importante, tem movimentos limitados, mas a rainha é a peça mais poderosa. Ela movimenta em todas as direções, quantas casas puder. Observa comigo. Nós perpassamos agora por todas as peças do xadrez. Beleza, Fabrício, entendi como que a rainha movimenta, o rei. Eu sei que o objetivo do jogo é dar o checkmate no rei, que é prender o rei, deixar ele sem saída. Mas como que eu vou colocar isso em prática? Como que eu vou conseguir começar a movimentar essas peças? E agora é a dica que eu vou te dar no próximo slide. Dica para iniciantes, a batalha dos peões. Então, se você tem a oportunidade de estar com um tabuleiro em casa, ou se depois você tem algum aplicativo que você vai ver aí embaixo, se você pode estar praticando xadrez, o início é muito importante nós utilizarmos e nos apropriarmos das peças de forma individual. E essa dica é muito importante, a gente coloca os 8 peões, tanto de um lado quanto do outro, e você e a pessoa que você vai estar jogando, vocês vão movimentar apenas os peões. Esquece as outras peças no início. Começa a movimentar o peão, sendo que o início ele pode fazer 2 movimentos para frente, captura na diagonal, você vai, como exemplo aí no tabuleiro, movimentando as peças, e aí você vai se habituando, vai compreendendo um pouco melhor. Nós precisamos tentar sempre ir dos mais simples para o mais complexo, e depois colocando outras peças. E aí vai uma dica aí para vocês no aplicativo, e tem vários outros que você pode baixar no seu celular, aquele que tem essa oportunidade, de também estar vivenciando pelo aplicativo, e aí eu dei uma sugestão para vocês aí, então vários aplicativos gratuitos na internet para que você possa estar vivenciando o xadrez. E eu botei uma frase ali que diz, alguns peões podem se tornar em tudo o que quiserem, o segredo está sempre em seguir em frente depois de cada batalha. Então essa é a batalha dos peões. Observe comigo o próximo slide. Rainha de Ketty. Isso é um filme, tá? E aí eu botei um tema aí nesse slide, oportunidade de olharmos o mundo dentro de uma nova perspectiva. E eu vou contar para você um pouco dessa história. Observa comigo. Se você for e tiver a oportunidade depois de ver esse filme, isso é uma menina de Uganda,
um país na África, e nesta região era uma região onde tinha escassez de várias situações, questão de trabalho, de emprego, de alimento. Esse filme é baseado em fatos reais. E essa jovem observou um projeto de xadrez que estava naquela região. Um professor começou a desenvolver naquela comunidade um projeto de xadrez, e ela chegou e observou as pessoas jogando. O professor chamou ela entrou dentro deste ambiente que estava ali alguns tabuleiros, e ela nunca teve um contato com o jogo de xadrez. E aí ela sentou com uma colega que ela conheceu naquele momento, e a colega começou a explicar para ela o movimento das peças, assim como eu fiz com você. Mas uma coisa chamou a atenção dela. Chamou a atenção dela que um peão, a menor peça do jogo de xadrez, pode se tornar a peça mais poderosa. E aí essa adolescente, ela viu no xadrez uma oportunidade de mudar a vida dela. Porque quando ela observava para a vida dela, para o tabuleiro, para o cenário, ela via que ela tinha poucas oportunidades. Mas quando ela viu um jogo que a menor peça pode se tornar a peça mais poderosa, isso chamou a atenção, ela começou a aprender o xadrez, e você depois vai observar no filme, não vou te contar tudo, mas no final ela conseguiu realizar sonhos através do xadrez, ela ficou muito conhecida, ela conseguiu crescer muito no jogo, conseguiu oportunizar coisas boas para a família dela, que ela tinha esse desejo. Então vocês precisam observar que o xadrez ele também trabalha esse âmbito. E eu quero no último slide, para nós terminarmos, mostrar para você a minha visão sobre o xadrez. Observa comigo. O xadrez é uma ferramenta educacional de extrema importância nos dias atuais. Vivemos em uma sociedade que alguns valores estão se perdendo e nossos jovens tomam decisões sem pensar nas consequências. O xadrez contribui diretamente nesses aspectos. Além de proporcionar maior concentração, paciência, melhora na disciplina, na matemática, desenvolve habilidades para lidar com pressões, resolução de situações difíceis, respeito às regras, entre outros, faz com que o aluno pense acerca da sua próxima jogada, ou seja, a próxima decisão que será tomada e o que aquela decisão vai influenciar no seu jogo, vida. Esse paralelo entre o jogo e a vida, jogadas e atitudes, faz desse esporte uma das principais estratégias para combater os problemas contemporâneos de uma sociedade cada vez mais complexa. Isso daí foi um comentário que eu precisei passar para um jornal no final de um torneio que eu estava elaborando, e isso foi muito importante. E isso daí é um resumo do que eu acredito no xadrez, e eu espero ter contribuído com você nessa aula, eu espero ter te estimulado para você conhecer mais esse jogo, que você possa buscar elaborar o seu projeto de vida e compreender que, assim como o jogo de xadrez, você vai ter que galgar alguns passos, você vai enfrentar alguns desafios para que no final você possa ter o êxito na sua vida. Eu quero agradecer mais uma oportunidade de estar com você e eu espero ter contribuído e te ajudado a que você possa gerar conhecimento. Até a próxima.